as transmissoras estão priced to perfection, né? Estão perfeitamente precificadas. Eu não estou olhando para nenhuma delas nesse instante. E se isso acontecer, a Eletrobras vai multiplicar o preço que está na bolsa. Quer falar? Não, acho que só puxando um pouco para utilities também, aí pegando um gancho um pouco da Eletrobras, né, também. É uma estatal, recém-privatizada, e agora até saiu um fato relevante da companhia recente em relação às negociações sobre a ADI, né. Acho que, eu não sei, queria ter um pouco da visão, um pouco de cor, porque me parece que agora o setor de utilities, comparado principalmente, né, quando a gente olha para Vale, tudo bem que tem a questão da demanda mais fraca na China e outros fatores, mas eu acho que há alguns casos ali de maior estagnação e também a abertura da curva de juros também tem pressionado esse setor, né? E a Eletrobras, agora tirada essa incerteza, volta a ser um pouco mais interessante, né? Uhum. Queria ver só um pouco da visão mesmo em relação às elétricas, porque acho que agora o tempo para o saneamento tem sido mais o foco, né? Mais de oportunidade, assim, de entrada, né? Porque eu vejo muita gente falando, Eletrobras foi privatizada, legal, mas eu entrar agora talvez seria o melhor momento, né? A expectativa de dividendo para 2025, que é mais incerta, então queria saber mais da sua visão em relação à parte de energia mesmo. É um setor que eu gosto muito. Uhum. Para quem é do PDB, do Partido do Bolso, não pode não ter, não né? Pode não negar. dá para não ter aí um pouquinho de elétricas. Uhum. E daí eu acho que existem vários tipos de elétricas e a gente pode dividir nos grupos tradicionais Transmissoras, de distribuidoras. Transmissora, distribuição e geração. Na minha concepção, as transmissoras estão priced to perfection, né? Estão perfeitamente precificadas. Eu não estou olhando para nenhuma delas nesse instante, porque elas estão muito bem precificadas. Talvez o PDB, que é o maior partido do Brasil, né? comprou demais essas empresas e levaram elas para um preço que talvez não deveriam estar. Não sei se você concorda. Sim. Acho que principalmente o caso de Alupar, né? Um case que a gente gosta bastante. Mas perfeito. A gente agora tem uma recomendação praticamente para quase todas de manter, inclusive. São excelentes empresas, o business é fenomenal, mas tudo tem um preço na vida. Sim, e assim, sim. na minha concepção, não tem hoje um prêmio sobre títulos públicos que deveria ter. Exato. Então, eu tô fora das transmissoras. Não acho que quem comprar vai quebrar, longe disso, mas dificilmente vai ter um retorno, porque esses papéis já subiram muito nos últimos 5, 10 anos. Muito. E tiraram as oportunidades que existiam. Para um papel desse valorizar, eles vão ter que fazer ótimos negócios nos leilões, que aparentemente tem sido difícil. Exato. Uhum. Faz tempo que não tem leilões que as margens são boas. E a perspectiva continua de escassez, né, de leilões, então... Então vai ser difícil. Na parte de distribuição é muito caso a caso, tem distribuidora boa, distribuidora ruim. Eu gosto muito da Equatorial, já tivemos recomendação, mas hoje não temos. Para mim, é a empresa que melhor opera esse segmento. Existem outras que a gente gosta também, Neoenergia, mas para mim a melhor oportunidade está na geração, embora exista sempre o risco do preço de energia. Uhum. Sim. E o preço de energia é meio jogar moeda para cima. Chega lá novembro, dezembro, Exato. cara, pode estar de um jeito, pode estar completamente de outro que você não projetou. Nos últimos 5 anos, a gente viu de tudo nessa época de chuvas, né? Teve a pior seca dos últimos, 20 anos, 30 anos, o período que mais choveu nos últimos 15. Então, o preço de energia que dita, ou melhor, o nível da chuva que dita tanto o preço como o volume que você vai conseguir produzir, é sempre uma incógnita. Eu acho que todo mundo deveria aproveitar o momento de agora para comprar, porque o custo de reposição de uma Eletrobras, na minha concepção, é muito maior do que o que está hoje sendo negociado na Bolsa. Né? Essas inflações que a gente vê no supermercado, elas também acontecem nos outros segmentos. Para você replicar, se é que seria possível, né? Seria possível você replicar uma Tucuruí, aquelas grandes usinas da Eletrobras, acho que hoje seria cada vez mais difícil. Sim. Mas vamos supor que fosse possível.
me parece que o custo seria muito mais alto do que o atual valor de mercado precifica. Então, eu gosto desse case. Eu acho que você está comprando abaixo do valor de reposição. É uma empresa que está mais descontratada. Essa foi uma decisão do governo anterior. Na minha visão correta, já que vai privatizar, vou entregar descontratada para que os novos donos decidam qual que vai ser a política de venda de energia. Só que o que deu é que daí choveu muito e os preços de energia caíram. Então, não acho que foi uma decisão incorreta, já que ele ia vender para o novo dono, cara, esse novo dono que decida a sua política de precificação, de venda de energia, etc. E daí deu que choveu pra caramba e hoje os preços de energia estão baixos. Isso, de certa forma, é ruim. Mas para os preços voltarem a ser caros, basta ter um tempinho não tão bom em termos de chuva, como quase deu ano passado, né? As pessoas, não sei se lembram, mas deu uma flertada lá com bandeira vermelha, e se isso acontecer, a Eletrobras, não sei, vai multiplicar o preço que está na bolsa. Você acha, Thiago, hoje a Eletrobras, me corrija se eu estiver errado, mas acho que deve ser uma das, ou se não a elétrica menos alavancada do setor, não sei, posso estar enganado aqui. Uma das menos alavancadas, vamos falar assim. E isso traz algumas vantagens competitivas para a companhia, acho que nesse momento, por exemplo, por participar dos leilões de uma forma um pouco mais agressiva, enquanto as outras não conseguem, por exemplo, da parte de transmissão. Mas, ao mesmo tempo, também ela pode estar um pouco aberta até para fazer alguns movimentos de M&A, se ela quiser. Sim. Eu até sei, né, que ela está vendendo a participação em algumas empresas que queria focar no core business, mas nunca me deixou de lado essa ideia de que talvez a Eletrobras poderia fazer movimentos estratégicos de aquisição de outras empresas para crescer ainda mais. Eu não sei como vocês veem isso, se é possível ou não, mas isso poderia ser um trigger muito interessante para a empresa, inclusive para depois começar a pagar um dividendo até às vezes mais rápido. Né? Eu acho que ela já tem feito algumas movimentações interessantes em relação a descruzamento de ativos, né? Então, é perfeito, é nessa linha mesmo. Eu acho que a empresa tem conseguido gerar valor nisso, e aí, como eu disse também, tirando também essa incerteza que, querendo ou não, afligia o mercado de certa forma ainda, né, do envolvimento da União ainda na Eletrobras, eu acho que tem tudo para ser uma ação que pode disparar, mas como o Thiago pontuou, essa questão do preço da energia sempre é uma coisa que aflige, inclusive, os analistas. Né? Não tem como. Acho que tem que ser analisado por vários prismas os M&As da Eletrobras. Primeiro, questão de CAD. É uma empresa com um poder de mercado muito grande e tem operações que eu acho que dificilmente passariam. Verdade. Tem uma questão de múltiplo. Hoje ela é uma das empresas mais descontadas, talvez, do setor elétrico. Então, do ponto de vista do acionista de Eletrobras, é melhor ela comprar uma empresa mais cara que ela? Ou é melhor recomprar as ações na bolsa? Tem que ter muita sinergia para justificar. Na minha concepção, eles deveriam ampliar programas de recompra e só fazer novos investimentos, inclusive Greenfield, se tiver muita sinergia ou for muito estratégico, porque hoje o melhor investimento para a Eletrobras eu acho que é a própria ação. Faz sentido, isso é verdade. Você acha que ela pode pagar dividendos fortes mais rápido do que o pessoal acha? Porque fica sempre essa visão, ela vai pagar dividendo bom, mas por enquanto ela está arrumando a casa. O pessoal fala assim, né? Essas são as manchetes. Só que, recentemente, inclusive, saiu até uma notícia que o pessoal começou a precificar talvez um extraordinário de Petrobras mais rápido. E aí se falava de 9%, 10% de yield já em 2025. Como que você vê assim? Ela tem falado, ela pagou um dividendo no final do ano passado, e nesse comunicado do dividendo, ela comunicou junto que está estudando um dividendo trimestral. Seria bom. Acho que dificilmente eles iam botar isso se os estudos não tivessem um viés positivo, né? Sentido. Fica muito chato você falar, não, estamos estudando e mas depois não vai dar. É verdade, faz sentido. Então, eu chutaria que, não tem nenhuma informação, mas conhecendo um pouco do mercado, que nem a gente conhece, né, Bruno? Dificilmente alguém fala isso para tirar... Para depois dar Normalmente o pessoal não fala para pegar uma surpresa positiva, e não o contrário, né? Exatamente. Pô, você vai criar uma expectativa... Uma expectativa boa e depois traz uma ruim, é meio foda. A gente estava falando antes aqui da BB Seguridade, que estava subindo muito forte hoje, no dia que a gente está gravando, muito por conta do dividendo que foi pago. Sim. Então, os dividendos, eles... Acho que no Brasil é um país curioso, que eu sinto que às vezes os dividendos, eles importam mais do que os resultados anunciados. Sim. Ao contrário dos Estados Unidos, né? Que o que importa é o resultado anunciado, cai 10,
cai 15%, né? Já vi Facebook cair 10% depois de um resultado que o mercado não gostou. No Brasil, essas coisas acontecem com o dividendo, né? Hoje a BB Seguridade chegou a abrir com alta de 5% por conta de um dividendo alto. Então, me parece que uma empresa experiente, como a Eletrobras, que é listada desde antes da gente nascer, Sim. não ia cometer esse erro de criar uma expectativa à toa, para depois tirar. Então, eu imagino que eles vão seguir em frente com esse estudo. E é uma empresa que tem condições plenas de pagar isso, né? Porque assim, o endividamento não é alto, tá mais ou menos 2 vezes EBITDA. Me corrija se eu estiver errado, mas é mais ou menos esse número que eu tenho na cabeça aqui. É uma empresa que tem 30% do mercado de transmissão, é isso? Eu sempre confundo, 30% do mercado de... 40% do mercado, acho que é 40% do mercado de transmissão e 30% de geração. Com unidades em todo o Brasil. Então, isso dá uma diversificação geográfica para ela que é importante num país como o Brasil, que tem esses regimes de chuva que são imprevisíveis. Então, ela tem operação no norte, no nordeste, no sul do Brasil, no meio do Brasil. Então, se não chove no sul do Brasil, que nem está um pouquinho mais complicado esse ano, bom, ela tem unidades no resto do Brasil que está chovendo normal, então, então ela não vai ter problemas. Então, eu não vejo que ela tenha esse risco operacional como talvez outras empresas que têm uma concentração maior têm. Então, ela teria condições. Ela está num setor que é resiliente, ela tem ativos que geram caixa, teria condições de pagar. E também não acho que tem tantas oportunidades de crescimento assim, porque ela já é uma empresa muito relevante, né, Bruno? Não dá para. Eu não imagino a Eletrobras dobrando de tamanho. Sim, faz sentido pensar dessa forma também. Então, invariavelmente acaba pagando. Ou recompras, né? Faz sentido. Que também gera valor para o acionista. O pessoal às vezes esquece isso, fala, não, eu prefiro o dividendo. Beleza, você pode preferir o dividendo, mas não pode negar que a recompra de ação gera valor para o acionista da mesma forma. E quem prefere dividendo, tem até uma dica. Veja quanto a empresa recomprou no trimestre anterior e venda as suas ações na mesma proporção. Então vamos supor, a empresa recomprou 3% das suas ações no trimestre. Se você vender 3% das suas ações, você vai ter a mesma participação que você tinha na empresa do que você tinha no começo do trimestre anterior, e você pode pegar esse dinheiro que você da venda das ações e consumi-los como se fosse um dividendo. Exato.